eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouvi Elias, minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dai-se-vos a. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia esteve viu, o céu aberto e viu a mim, apredejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dai-se-vos a. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firma de mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Busca o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dai-se-vos a. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus. É bom ou mais um? Glória a Jesus. Deus abençoe nosso presbítero Evaldo Pacheco. Gostaria que os irmãos curvassem a sua cabeça, para que possamos fazer uma oração pelos ofertantes esta noite. Soberano Deus, em nome de Jesus, te dou graça pelos dizimistas ofertantes desta casa, que o Senhor tem mandado para essas portas continuar abertas, que o Senhor dê vitória a cada um dos teus filhos, dê crescimento, livramento, abençoa pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Amém. Grupo das irmãs, está louvando, e os irmãos aí contribuem com dízimos e ofertas. O grupo Shekinah Saúde da Igreja com a parte do Senhor. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor
que não tem fim. Te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador. Adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, está em meu DNA. Te adorarei, ainda que tirarem minha vida. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador. Adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, está em meu DNA. Te adorarei, ainda que tirarem minha vida. Te adorarei, está em meu DNA. Te adorarei, ainda que tirarem minha vida. Te adorarei, quando chegar aí no céu. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu. Te adorarei, quando chegar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quando nós chegarmos no céu, adoraremos. Aqui apenas é um ensaio. Aleluia. Cremos que muito em breve este dia chegará. Queridos irmãos, vamos ficar em pé. Chegou a hora, o momento de a gente aqui ouvirmos o ensino da palavra de Deus. Desta feita, esta incumbência está sobre o nosso pastor presidente, Josenildo. Então vamos estar apresentando o servo do Senhor. E após a oração, a igreja continue sobre vossos pés, até a leitura da palavra e a ordenança do pastor, para podermos tomar o nosso assento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, nesta noite entramos mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Nós queremos apresentar o Teu Filho, que está, Senhor, na incumbência de trazermos esta noite o ensino da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, capacita neste momento, renovando, Senhor, a sua saúde para a glória do Teu nome e o capacitando na Tua palavra. Revela os segredos da Tua palavra ao seu coração, para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nesta noite mais uma vez. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Queridos, glória a Deus. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Versículo 13. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 10. Glória a Jesus.
Deus abençoe. Balôncia? Dá uma olhadinha aí. Acho que é essa, cara. O irmão Luiz, né? Do pastor Luiz. Não, aquela lá. Você, dá uma olhadinha, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quem achou, diga amém. Diz assim: Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que eu possa suportar. Amém? Tome o seu assento, adorando a Jesus. Irmão, eu quero agradecer a Deus por estar aqui esta noite. Para junto a gente adorar a Jesus. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero parabenizar os irmãos do culto de domingo. Culto lindo, maravilhoso. Eu estava lá do outro lado assistindo em a live. Muito bom, muito lindo. É bem verdade que eu não consegui pegar do início. Acabei passando batida, resolvendo algumas questões. Quando eu entrei já eram umas 6h30, acho, 6h40. Mas estava muito lindo. Eu vi os canarinhos de Jesus cantar aqui. Quem é? Quem acerta aí? Quem acerta? Presbítero Oswaldo Pacheco e seu irmão Durval Pacheco. Muito lindo. Eu vi o senhor cantando domingo. Eu estava assistindo pelo celular. Deus abençoe. Os irmãos, os varões, estão de parabéns. Muito lindo, glória a Deus. Deus abençoe o pastor Adriano pelo apoio, pela força. Eu não sei se a minha família aí está na live. Quero mandar um abraço especial para minha esposa, para minha filha, em nome de Jesus. Não estou muito bem hoje. O pastor Adriano disse que já estava preparado ali, mas resolveu deixar eu passar aqui algumas coisas acerca do assunto que o pastor já vinha dando há 2 semanas. Nosso pastor Adriano ensinou 2 semanas aqui sobre tentações, sobre tentação, e um assunto muito bom mesmo. Glória a Deus, aleluia, que Deus continue capacitando. E eu quero aqui concluir esta noite, já que Ele me deu a liberdade e pediu para a gente aí, está trazendo uma conclusão sobre tentação. E o tema desta noite é vencendo as tentações, ou como vencer as tentações. Glória a Deus. Antes de eu entrar naquilo que eu quero ensinar, eu queria dar uma pincelada aqui acerca do nome tentação, visto que o pastor Adriano já debulhou isso aqui também. Glória a Deus, preste bem atenção para a gente adentrar aqui no ensino. Tentação é a ação ou efeito de tentar, de procurar conseguir alguma coisa, atração por coisa proibida, que pode levar alguém a cometer uma ação reprovável ou um pecado. Significa desejo veemente. Em outras palavras, algo muito difícil de resistir. Então o nome tentação já está dizendo. Difícil de resistir. No sentido espiritual, eu queria que os irmãos guardassem isso. A tentação é um teste da capacidade do ser humano cristão. Viu como muda? A visão natural para o espiritual. A visão natural, você viu tudo que eu citei. Desejo veemente, algo difícil de suportar, desejo por coisa proibida. Quando entra no sentido espiritual, ele envolve o seguinte: a tentação é um teste da capacitação do ser humano cristão. Através da capacidade, a pessoa deve escolher o bem ao invés do mal. É como se Deus colocasse na nossa vida igual Ele fez com Israel. Disse: hoje eu coloco diante de vocês bênção e maldição. 2 caminhos Deus falou: coloca o caminho de bênção e o caminho da maldição. Só que eu aconselho a vocês tomar o caminho da bênção, da obediência. Então, quando Deus permite, glória a Jesus, o ser humano ser tentado, principalmente o cristão, é como se você estivesse passando um teste para ser capacitado. Glória a Jesus. Por quê? A Bíblia diz que o homem, ele se queixa dos seus próprios pecados. Então, quando a gente é tentado pela nossa própria concupiscência. Glória a Deus. Só que às vezes, o pastor Adriano explicou muito bem aqui, tem momentos que Deus não só permite como Ele quer, que a gente passa por algo de experiência.
E quando isso acontece, diz a Bíblia, onde a gente leu na carta de Paulo aos Coríntios, que ele dá o escape, porque aí não foi você que entrou pelo teu desejo carnais. É algo que Deus permitiu vir até você, para você ter capacidade e experiência. Você lembra de Jó, o sofrimento que Jó passou? Você acha que Jó queria entrar ali? Mas Deus permitiu, para ele criar uma capacidade. Tudo bem que o assunto é quase diferente, é só para você ter uma base aqui. Glória a Jesus. E a Bíblia diz no versículo que nós lemos, que não veio sobre vós tentação que fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Olha que coisa linda. Então, o ser humano que ele passa por esses confrontos, eu até comentei com o pastor Adriano que a gente vamos dar um estudo aqui bacana, mas primeiro vamos preparar a igreja para isso, sobre batalhas espirituais e as guerras espirituais. Então existe confronto que vem até nós, que a gente não quer que venha, mas Deus permite. E existe aquele que a gente entra porque a gente quer. Aí o negócio estreita. Quando a gente entra porque a gente quer, aí fica difícil, porque aí está com você. Você precisa ser muito forte para se sair daquilo que você entrou. Agora, quando é aquilo que vem até você, Deus dá graça, Deus dá força, Deus dá ânimo, Deus dá visão espiritual, Deus dá capacidade, Deus renova você, Deus dá graça, glória a Deus, para você suportar aquela tentação que veio até você, permitido e também querido por aquilo que Ele queria que você passasse. Glória a Deus. Escute aqui, o tema é como vencer a tentação. Eu coloquei aqui, para vencer a tentação é preciso uma vida de renúncia. Pastor, qual é a chave disso aí para você vencer a tentação? A chave principal para nós e ao demais, eu vou dizer a chave aqui. Glória a Deus. A chave para esse propósito é depender do Espírito Santo de Deus. Lembra quando a Bíblia diz assim: quando ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, como fez o vosso pai ou os vossos pais lá no passado, quando tentou a Deus. O que significa isso aqui? É o Espírito Santo dizendo assim: meu filho, não vá por aqui. E a gente teme e vai. É o Espírito Santo dizendo assim: se você passar daqui você vai pecar. Mas tem gente que ainda vê o sinal vermelho e passa, ultrapassa. Mas nesta noite eu creio que no nome de Jesus, Jesus vai dar graça aqui, viu? Vai dar graça para você sair daqui com força, pelo poder do nome de Jesus. Se Deus permitiu essa 3 semanas, oh glória, desse assunto de tentação, porque tem gente que precisa ouvir e vai aprender que para ter força para suportar tentações, Jesus vai dar graça, vai renovar, vai dar ânimo espiritual, e você vai ter força para suportar as tentações e agradar a Deus na tua caminhada. Aleluia! Depender do Espírito Santo de Deus e obter um bom relacionamento com o mesmo. Aleluia! Através da obediência à sua voz, o levando a uma vida espiritual que capacita o cristão a resistir aos desejos da carne. Glória a Deus. E ensinando a dizer a palavra não. A quem? Ao pecado. Visto que uma vez nascido em Cristo, a gente somos nova e tudo velho já passou. A gente pega, vou ser sincero para vocês, é porque às vezes a gente quer. E em outra forma de falar, é que às vezes a gente não tem vergonha mesmo na cara mesmo. Porque uma vez aceitando a Jesus, Jesus já libertou, sim ou não? E para que voltar àquela velha prática de trazer tristeza ao Espírito Santo de Deus? Faz porque quer, mas que o Espírito Santo está orientando: não vá, não faça, não é por aqui. E o ser humano, ó, teimoso. E quando isso acontece, tem preço. Escute aí. Para vencer a tentação é preciso vivenciar as 3 maiores fontes do contexto espiritual. Foi isso que o pastor Adriano pediu para eu trazer aqui, para concluir com o ensinamento que ele deu. Agora escute aqui. Glória a Jesus. Eu já vou entrar na primeira fonte, mas eu quero dizer aqui, ó, presta atenção. Vivenciar o significado bíblico, glória a Deus,
vivenciar. Eu falei aqui que ele vai falar sobre vivenciar as 3 maiores fontes. E vivenciar no sentido bíblico é praticar a fé do dia a dia, aplicando seus ensinamentos em todos os aspectos de vida, para viver de forma profunda e com propósito, o que envolve honrar a Deus, servir ao próximo e buscar uma vida transformada em Cristo. É ir além da simples crença, agindo de acordo com valores cristãos, com amor, perdão, gratidão, buscando a orientação do Espírito Santo e comunhão com Deus. Isso é vivenciar, glória a Jesus, as fontes que eu vou citar aqui esta noite. E a primeira fonte para vencer a tentação é ter ou obter uma vida pautada na oração. Vou repetir. A primeira fonte para vencer a tentação é ter uma vida pautada na oração. Eu queria que os irmãos abrissem aí, por favor. Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Glória a Deus, pastor Adriano está com o microfone aí, né? Maravilha. Qualquer coisa, irmã Lúcia, pega um aí, missionária Lúcia, para ajudar o pastor Adriano. Capítulo 6 de Efésios, versículo 18, pastor. Se achou, pode ler, por favor, pastor. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus abençoe. Querido, você já parou para pensar um pouco aqui nesse escrito de Paulo à igreja de Éfeso? Glória a Jesus. Veja só o que ele vai dizer, que o pastor Adriano acabou de ler. Presta atenção. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Oxi. Eu vi um vídeo esses dias, e uma senhora pregando, ela dizendo assim, ó, a Bíblia manda orar, irmão, e nesse momento eu estou orando aqui. Ela estava pregando, ela disse que estava orando. Não, mas entenda, foi o que ela falou. Porque todo momento temos que estar vigilante na oração. Olha o que Paulo vai citar aqui, ó. Veja só o que Paulo vai dizer. Olha o negócio estreitando aqui, ó. Veja só, versículo de número 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Ou seja, em toda a trajetória da tua vida precisa estar orando a Deus. Ou seja, pastor, e para eu orar, eu só oro se for de joelho? Não. Você ora de joelho, você ora sentado, você ora de pé, você ora andando, trabalhando. Todos os momentos. Precisa estar pedindo misericórdia, dizendo que o sangue de Jesus tem poder, pedindo graça para suportar, pedindo a Jesus misericórdia, lembrando a Ele as promessas que Ele fez na tua vida. O dia fica melhor, fica ou não fica? Quando isso acontece comigo, o dia fica melhor. Glória a Jesus. Ele vai dizer o seguinte, ó, com toda oração, e o que mais, pastor Adriano? Não deixa de ser oração de novo. Com toda oração e súplica. Olha o que ele vai dizer. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem. De novo o que, pastor? Leia aí no microfone. Persevere e súplica por todos os santos. Orar de novo. Ele inicia o versículo pedindo para orar e termina pedindo para orar. Oração. Diga comigo assim, oração. É a chave que abre os céus. Mais forte, oração é a chave que abre os céus. Tem muitos crentes querendo ouvir a voz de Deus, mas não tem coragem de orar. Aleluia. Oh glória. Deixa eu citar aqui o que eu costumo dizer. Talvez eu já falei aqui. Tem muita gente que o nome dele está sendo citado lá, Deus, mas Deus não vê a voz dele, é só o nome. Senhor, irmão fulano, Senhor, irmão fulano, Senhor, irmão fulano. E Deus olhando da terra, cadê a voz dele? Cadê ele? Tanta gente apresentando meu fulano, mas cadê a voz dele? É preciso, irmão, ter, oh glória, perseverança no poder da oração. Olhe, segundo o dicionário da Bíblia Almeida, oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamento. Presta atenção. Em particular ou público. Inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal, intercessão pelos outros.
citamos aqui 6 tipos, aleluia, de objetivo quando envolve a oração. E todos eles têm referência bíblica. Aleluia. Eu falei aqui que inclui confissão. Salmo 51 é uma confissão, não é, de Davi? É ou não é? Chegou o momento de ele dizer assim: Senhor, não afaste-me da tua e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele estava confessando os seus pecados em oração e pedindo misericórdia a Deus pelo poder da oração. Queridos, é preciso orarmos. Por quê, pastor? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Por que precisamos orar, pastor? Para vencer a tentação. Por quê? Dá a resposta aí nesse versículo. Capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Segunda carta. De Paulo a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Obrigado, pastor. Olha o que ele vai dizer. Saibam, porém o que? Isto o que Paulo queria dizer? Que nos últimos dias sobrevirão sobre a igreja dias trabalhosos, dias difíceis de vencer, difíceis de lidar, e isso inclui o dia mau. E quando esse dia mau chega, irmão, na minha vida ou na tua vida, vou ser sincero, ou você tem base para suportar, ou você chuta o balde e corre. É assim ou não é? E para você suportar, precisa ter intimidade com Jesus na oração. Tem crente que passa o dia, eu vou dizer, irmão, tem crente que passa o dia todinho, não olha nem de manhã, nem de tarde, nem à noite. Aí uma pessoa dessa aí, ele quer uma vitória, vou dizer. Aí vai falar com Deus assim: Senhor, eu preciso dessa vitória. Mas parece que está intrigado, porque não conversa com Deus. Só tem uma forma do crente conversar com Deus. Diga como, o que é, pastor? Pelo poder da oração. E tem a principal fonte de Deus falar com o homem. Pergunta é qual? A palavra dele. Você olha conversando com ele e ele responde pelo poder da palavra dele. Glória a Jesus. Mas para isso precisamos ter intimidade com a oração. Nenhum dos homens escrito na Bíblia teve vitória se não foi pelo poder da oração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Paulo falou a Timóteo: Timóteo, vai vir dias trabalhosos aí, e precisa ter vigilância. O negócio está sério, irmãos. O negócio está sério. Glória a Jesus. Escute aí. A oração aproxima o ser humano de Deus por meio de palavra ou pensamento, que nem eu já falei. Foi por meio da oração que muitos servos de Deus alcançaram a vitória. Em primeira carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 5, versículo 17, está um dos maiores conselhos de Paulo. Abra lá, por favor. Quando ele diz a frase: orai sem cessar, não desanimar, orar sempre. Não podemos viver sem oração. Oração é a base do crente estar de pé. Oração é a base de conversar com Deus, é a chave que abre o céu. Pelo poder da oração, Deus se levanta do trono, irmão, pode ter certeza. Quando ele disse assim: pelo gemido necessitado eu me levantarei do meu trono, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo gemido, isso aqui é oração. Quando ele disse que se levantaria pelo gemido necessitado, pela opressão do pobre, veja, pela opressão do... Primeiro foi a opressão, mas ele sabia: onde tem opressão tem grito. Ele disse: olha, a Bíblia diz assim, ó, pela opressão dos pobres. Primeira opressão, mas onde tem opressão tem grito de socorro. Aí ele vai dizer a segunda etapa: não tem como você estar oprimido para não gritar. Tudo está bom, mas quando chega a perseguição a gente grita. E pelo gemido dos necessitados, isso aqui é oração.
Ele diz assim: eu me levantarei do meu trono, diz o Senhor dos exércitos. A tua oração tem endereço e Deus ama quem vive pelo poder da oração. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus foi o maior exemplo de oração. Jesus orou pelos seus discípulos. Capítulo 7, 17 de João, por favor, versículo 9 adiante. Veja que coisa linda que Jesus vai fazer aí. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Continua. Por favor. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Glória a Deus. Jesus fez o que aqui? Orou pelos, e nessa oração pelos discípulos. Você sabia que a gente estava incluído nela? Pois é. Jesus orou pedindo a Deus para guardar os discípulos. E tem mais, viu? Por isso que às vezes não é bom que ela pedir para morrer. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Versículo 9, repita aí, pastor Adriano. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Continue. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome. É o 15, querido. 15. Vá. 15. Não peço que os tire do mundo, Aí. mas que os livre do mundo. Isso aqui é Jesus dizendo para Deus assim: quando ele estiver muito oprimido, Pai, não é para matar ele não. Não tira ele do mundo não, deixa ele lá, é para livrar ele do mundo. Quando ele estiver muito agoniado, pedindo para partir, o negócio estiver estreito, e ele pedindo para sair dessa terra, não tire não. Eu não estou pedindo para o Senhor tirar ele do mundo não, estou pedindo para guardar ele do mundo. Isso aqui é Jesus dizendo assim: vai ter vida com perseverança. Jesus falou assim: esse que vem para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Pediu para Deus guardar a nossa vida, então a gente só parte quando Ele quer. Tem jeito, eu já pedi para morrer, mas não peço mais não. Não é bom não pedir não, porque o tempo é dele. Amém, meus irmãos? Jesus orou por Ele mesmo. Olha que coisa linda, orou pelos discípulos e orou por Ele mesmo. Mateus capítulo 26. Veja o poder da oração, que coisa linda. Estou falando sobre o poder de quê, irmãos? Da oração. Precisamos estar contido na oração. E tem crente que está muito rasinho em oração, não vai suportar, porque estamos em dias trabalhosos. Precisa botar o joelho no pó. Se não aguentar colocar o joelho, ore em pé, ore sentado, ore deitado, mas peça força para ter oração com Deus. Mas ore em nome de Jesus. Capítulo 26, versículo 36, pastor Adriano ou missionária Lúcia. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Continue. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco a mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Presta atenção aqui, eu queria que o pastor já deixasse no pente aí, por favor. Lucas 22, 43. Ô irmãos, olhem para mim. Quem falou isso aqui foi Jesus. Ele disse assim: olha, vamos orar
Vocês ficam aqui, o segredo ali é a oração. Fica aqui. Jesus estava com 11 discípulos, porque um já não estava com ele, que era Judas, saiu para o trair. Ele estava com 11. Então ele, dos 11, ele leva 3. Então ficou quanto? Ficou 8. Ele deixa 8 no lugar e leva 3 com ele para orar. Quando ele vai orar, ele fala para os 3 dizendo assim: a minha alma está angustiada até a morte. Você já pensou o que Jesus estava passando ali? O Filho de Deus dizia: a minha alma está angustiada a ponto de eu morrer. Foi muita agonia. Muita agonia Jesus sentiu lá no Getsemane. Por quê? Porque ele estava sentindo o pecado da humanidade sobre ele. Ele tinha que passar por isso. Ele já estava vendo que daqui a algumas horas ele tinha que passar pelo desprezo do pai. O pai virou as costas para ele e ele provou isso. Outra coisa, ele tinha que passar pela morte. Ele tinha que entregar a alma dele à morte, mas tinha que passar pela dor dela. Então isso angustiou ele. Sem falar no sofrimento dos carrascos. Ele disse: a minha alma está cheia de tristeza, mas eu preciso orar. E quando ele coloca o rosto em terra para orar, olha o que Deus manda. Presta atenção, poder da oração. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Confortava quem? Jesus. Quem mandou? O Pai. Pelo poder de quê? Da oração. Da oração, irmão. A alma dele estava a ponto de morrer, mas quando ele criou força, que ele botou o joelho em terra e o rosto no pó, e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse sofrimento, mas não seja a minha vontade, seja a tua. É a mesma coisa, ele está dizendo: a minha alma está à beira da morte, mas eu confio em ti. E Deus, quando ouve do filho em oração que a alma dele estava à beira da morte, a Bíblia diz que é Deus, ele manda o anjo, e o anjo de Deus conforta Jesus para suportar a cruz do Calvário. Ora, mandou-se. A oração tem poder, a oração faz efeito, a oração tem endereço. Crente que ora tem força para suportar e tem a proteção de Deus. Ora, moça, ora, mandar. Mas tem que orar. Oh, glória! Isso é lindo, irmão, oração. Se não tiver cuidado, a gente passa o dia murmurando, reclamando e não agradece a Deus. Eu não posso reclamar com Deus porque Deus ele me tirou. Não é verdade, pastor Deus? Então não dá, filho. Tem algumas coisas que eu converso com ele. É para mim isso aqui, pai? Eu acho que não é para mim. Aí sim, aí você tem que achar o seu caminho, sua direção de Deus chamado. Agora não dá para questionar a Deus depois que ele fez tanto milagre nas nossas vidas. Crente amanhece o dia, não apresenta a Deus o seu dia. Começa, é a primeira coisa que faz. Não apresentou o dia a Deus, abriu uma lacuna. E quem vem até ele? Rapaz, o tentador. Ele é tentador. O diabo, ele é tentador. Então precisamos ter oração, irmão, para suportar as tentações. Jesus orou pelos malfeitores. Lucas capítulo 23, versículo 33. Estão falando do poder da oração. Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34, por favor. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Olha para cá. Os cabras não sabiam o que estava fazendo, não? Hã? Sabia ou não sabia? Estava matando Jesus, irmão. Machucando ele, maltratando ele. Olha a oração de Jesus: perdoa ele, Pai, ele não sabe o que faz. Ele estava dizendo o seguinte: real, verdadeiramente ele não me conhece. Se ele me conhecesse, ele não ia fazer isso. Estou duvidando. Então ele não sabe o que faz, perdoa ele. Então, olhe para mim. Até aqueles que furou Jesus na cruz, que colocou os pregos em Jesus, pela vontade de Jesus, era para Deus salvar, porque mandou perdoar. Agora para eles precisavam do arrependimento dos mesmos que estavam lá.
Porque sem arrependimento não vai. Mas Jesus mandou perdoar a todos. Perdoa eles que não sabem o que faz. Liberou perdão. Orou pelos malfeitores. Vocês se lembram daquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo número 12? A Bíblia diz que Pedro foi preso. Sim ou não? Tiago já tinha sido decapitado. Aqui é pesado, irmão. Foi preso Tiago, irmão de João, que era parentesco de Jesus na terra. Foi preso ele e Pedro. E Pedro viu a morte do companheiro que andava junto, que viu Jesus junto, começou a trajetória junto, pescava junto, abandonou junto os peixes, entendeu? Abandonou o barco junto, voltou para o barco junto de novo também. Tudo isso Pedro viu. E naquele dia pegaram Pedro e Tiago. Sabe o que fizeram com o Tiago? Herodes, para agradar o povo, decapitou. Decapitou é cortar o pescoço. E disse assim: Pedro é sair porque amanhã é a vez dele. E a Bíblia diz que Pedro dormiu no cárcere. Eu já vi até pregador dizer que ele não estava preocupado. Não quero ser contra meus amigos, companheiros de pregação. Mas qualquer pessoa sabendo que a morte está chegando até ele se preocupa, porque o próprio Jesus se preocupou. Até Jesus se preocupou. Quando percebeu que a morte estava se aproximando, temeu. Não é que Pedro não temeu, irmão. Já tinha matado Jesus. Tudo bem, Jesus tinha ressuscitado, ele viu. Mas já havia matado Tiago, amigo dele. Você acha que ele queria morrer mesmo? Não é que ele não estava preocupado, ele disse: não tem mais jeito para mim, eu vou morrer. Bateu um sono, cansaço, dormiu, porque estava cansado. Só que enquanto Pedro está dormindo, eu acredito pelo cansaço físico, não é que ele estava tranquilo. Na cadeia ninguém fica tranquilo na cadeia, irmão. Não tem jeito nem. É a primeira vez que a Bíblia mostra um presídio de segurança máxima, porque tem a porta automática. Já observou? A Bíblia diz assim: a porta se abrindo. Pedro passou, porta automática, presídio de segurança máxima. Mas quem fez essa porta se abrir foi Jesus, tá? Automático. Enquanto Pedro estava sofrendo na cadeia, tinha uma igreja de joelhos dizendo: Jesus, manda Pedro de volta. Tiago já morreu, mas Pedro está vivo. Então quem tem vida tem esperança. Traga Pedro de volta, traga Pedro de volta, traga Pedro de volta, traga Pedro de volta. Eu acredito que Jesus se põe de pé, apresenta o Pai a causa, e o Pai manda o anjo na cadeia. Pedro está dormindo, e na cadeia chega o anjo e diz: levanta-te. Poder da oração, irmão. Deus manda anjo, Deus manda socorro, Deus dá livramento, Deus manda condições financeiras, Deus dá saúde pelo poder da oração. Glória! Pedro deu para perdido, e o anjo disse para ele no capítulo 12, é o que o anjo falou: despertou dizendo: levanta-te. E levantando-se, as algemas que prendia Pedro caiu. Veja, a oração tem poder de quebrar a algema. Isso aqui é fisicamente falando, mas espiritualmente ela tem poder de quebrar qualquer algema do diabo. A oração quebra. Quebra, irmão. Continua orando. Quebra. Segunda coisa que o anjo falou, capítulo 12, verso 7. Eu citei aqui que disse: levanta-te, as algemas quebrou. Capítulo 12, versículo 8, ele disse assim: veste-se. Olha para cá. Pedro tinha jogado a capa. Isso aqui é importante. Observação importante aqui. Isso aqui no sentido espiritual é revestimento. Dizer: está perdendo aí a vida espiritual, reveste-se de um espiritual. Olha o que eu estava dizendo para Pedro: cuidado, não perca não. Terceiro lugar, o que ele falou, versículo 8, parte B: calça a tua sandália. Olha o que Jesus estava dizendo para Pedro, irmão, na cadeia, irmão. Pedro ficou descalço. Sabe que quando Pedro ficou descalço, estava voltando a ser escravo. O anjo chega até ele e fala: bota chinelo. Você não é escravo mais não, você é livre. Levanta dessa cadeia. Tira esse sono aí que está fazendo você dormir. Pega a tua capa e veste, e me acompanha, porque tem trajetória ainda para você, Pedro. Glória a Deus. E ainda chamou Pedro para seguir. Me segue, Pedro. Isso aqui é forte, irmão. Você lembra da resposta de Ana, capítulo 1, verso 27?
De primeiro livro de Samuel. Leia aí, missionária Lúcia. A oração tem poder, irmão. Primeiro Samuel, capítulo 1. Versículo 27. Olha o que vai dizer a Bíblia. Por este menino orava eu. Olha lá. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Olha que benção. Uma mãe estéril. A oração fez Deus abrir a madre. Olha aí. Está entendendo? A oração tem seus efeitos. A oração tem poder. Amém, irmãos? Segunda fonte para vencer a tentação. Ele tem uma vida pautada na palavra de Deus. Eu falei que primeiro tem uma vida de oração. A oração vai te dar força para ler a palavra. Tem crente que vive agarrado com a palavra, mas não ora, é seco, é sem misericórdia. Eu já vi pregador assim. Acaba é sem misericórdia, irmão. Vê o defeito de todo mundo, menos dele. É acaba agarrado com a Bíblia sem oração. Porque a oração tem um quebrantamento de você ser doce no mundo espiritual. Sabe? Tem aquele quebrantamento com Jesus. Para você ter misericórdia do próximo. A oração faz isso. Já quem lê a palavra seca sem oração, fica aquele crente, sabe? Tudo para ele é pecado demais e não vê nada nele, só nos outros. Isso é um perigo também. Tem que ter oração primeiro, depois você vai se equilibrando pelo poder da palavra. Abre a Bíblia aí, Mateus capítulo 4, verso 4. Por favor. Olha o que Jesus vai dizer a Satanás. Olha aí o que ele vai dizer. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sem a palavra de Deus não tem como nós ficar de pé. Jesus falou isso, que nós iremos sobreviver pela palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem endereço. E disse Deus através de Jeremias, se me foge, salvo engano, acho que é Jeremias, que ele vai dizer assim: a minha palavra ela não vai sem antes fazer o resultado e me trazer aquilo que é minha praz. Não vai vazia. É Isaías? Dá uma olhadinha aí, pastor. Veja que o Senhor acha esse versículo. Veja o que é que Deus fala sobre a palavra dele. 55:11. Olha aí. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para quem a enviei. Bem-aventurado quem vive, irmão, com desejo de se apegar, de ler, de viver, de meditar na palavra de Deus. O salmista Davi entendeu isso. Salmo de número 119, verso 11. Leia aí, missionária Lúcia. 119, verso 11. Pastor Adriano já deixa no pente 119 e o 105 do mesmo salmo. O salmista Davi entendeu muito bem esse negócio aí. É o que ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha o segredo: esconder no coração. Para esconder precisa ler, precisa ouvir, precisa meditar. Oh, glória a Deus. Palavra precisa, irmão. Precisamos ter uma vida pautada na palavra de Deus. Aleluia. Certo rei por nome Josias assumiu o trono do reinado e pediu para o pessoal fazer uma reforma no templo. E quando os homens direcionados ali aquele trabalho começou a fazer a reforma, diz a Bíblia que acharam a palavra perdida dentro do templo. A palavra estava perdida dentro do templo. Ou seja, antes de Josias, alguém estava lá no trono e não se preocupou para esta palavra estar em dia, e a palavra se perdeu. E quando Josias achou, temeu. Por quê? Porque lá estava escrito um negócio lá que era pesado. Deus dizendo que ia matar todo mundo, entregar todo mundo na mão de outras nações. E o pastor Adriano passou esses dias aqui, dando essa pincelada aqui. E ele valorizou a palavra de Deus. Josias valorizou a palavra de Deus. Aleluia. Olha o que o salmista falou. 119, 105 do salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha aí. Se eu estou caminhando um pouquinho aqui, ela é lâmpada. Ou ela é luz? É luz? Lâmpada. Se eu vou mais para longe com Deus, ela é luz. Se a minha trajetória é curta,
E se Jesus me guarde hoje, Ele é lâmpada. Mas se eu tenho uma trajetória ainda perseverante com Ele, ela é luz para me levar até Ele. Glória a Deus. E a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. E para ser luz do mundo tem que estar pautado na palavra de Deus. Crente que não vive com a palavra de Deus, irmão, é crente fraco, é crente menino, é crente que não aguenta uma doutrina forte. Mas eu creio que aqui, pelo poder do nome de Jesus, os crentes aqui alicerçados, aguentam a doutrina, porque vive pela palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Tem igreja por aí que quando convida o pregador para pregar, pergunta até o sermão dele, com medo. Eu fico olhando o sermão que você tem aí. Em São Paulo? Irmão. Já avisa logo, cuidado lá, meu povo lá você vai pregar o que lá? Com medo. Porque crente criança não aguenta a doutrina, não aguenta a palavra de reforço. Aí o pastor tem medo, e o pastor aguenta ir lá pregar forte e o cara se afastar com medo. Por quê? Não vive na palavra. Mas quem vive na palavra, quanto mais Deus manda peso, mais a gente gosta. Eita glória! Aleluia! Olha aí, por favor, o poder da palavra, o que faz? João 17, verso 14, por favor. 17, 14. De João, por favor, pastor Adriano. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Deus abençoe. Olha para cá. Você viu por que o mundo nos odeia? Porque Jesus entregou para nós a palavra dele. Olha o que Jesus falou: entreguei a tua palavra aos teus filhos, e o mundo passou a odiar eles. Então não se preocupe muito não, tem amizade com o mundo não, que o mundo odeia a gente mesmo, porque a gente vive pautado na palavra. Não dá, irmão, não dá para crente agradar o mundo não. Dá para a gente ter uma compreensão, dá para ser compreensivo. Agora agradar, não é verdade? É difícil, né? Tem crente que agrada o mundo, é difícil. Aí Jesus falou assim: eu dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Se ele está pregando a tua palavra no mundo, ou seja, pregar contra o pecado. Pecado é pecado, irmãos. Agora veja o poder da palavra. 17, pastor, verso 17, do mesmo texto que está aí. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha aí. Santifica eles, Pai, na tua verdade. Aí sabe qual é a verdade de Jesus? Que ele estava apresentando para o Pai santificar os discípulos? A tua palavra. Então é pela palavra que o crente é santificado, porque ele aprende, fica alicerçado. Está entendendo? Aprende a ter limites, aprende a viver. Entendeu? Em nome de Jesus. Eu vou até aqui final do ano aqui já fazer o propósito para vocês. Eu gosto de fazer isso. Aquele que lê a Bíblia dentro de um ano ganha um presente e ganha um diploma. Mas tem que ler. Mas isso para iniciar em janeiro. Em nome de Jesus. Aí dá um diploma, hein? Dá um diploma. Mãe tem. Mãe tem um diploma da CEDADB, a Faculdade das Assembleias de Deus, reconhecida pelo MEC. Mamãe tem um diploma. Missionária Severina, que leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e vê o diploma de lá, deles. O teológico tem. A palavra é sustento, é alimento, é vida, é saúde. Ela é saúde para os ossos. Ela é mel. É a saúde, irmão. É a palavra que dá sabedoria. Vamos pular aqui que as horas foi. Tem muita coisa aqui sobre a palavra, mas ir para o próximo. É só para concluir o assunto. O pastor Adriano veio dando para nós. Terceira fonte para vencer a tentação é uma vida pautada no jejum. Aqui é pesado. Aqui é pesado. Aqui é pesado porque eu vou englobar todos aqui. Porque o tempo é curto demais. As correrias cotidianas. Paulo falou para Timóteo que é dias trabalhosos. E esses dias trabalhosos está tendo o nosso tempo do jejum. Já observou isso? Já observou? A gente tem mais facilidade para orar e ler Bíblia, mas para jejuar é pouco tempo. Glória a Jesus. Primeiro que as enfermidades invadiam o povo. O cara vai jejuar até meu dia hoje, parece que está morrendo. Ele fica pálido, sem força, sem ânimo. A pessoa dá uma olhadinha para ele e já conhece. Meu filho, parece que tu tá
Está parecendo que tu já morreu. Ressuscita aí. Ele meio trêmulo ali, quando o cabo é crente também, ele vai dizer, não é porque eu estou jejuando. Se então paia com esse jejum, vai te matar. É sério, irmão. O negócio é pesado. A trajetória dos irmãos aqui, trabalha, todo mundo trabalha aqui, né? Quase todo mundo trabalha. É pesado ou não é? Hã? Olha lá. Você entendeu? Um dia eu fui um propósito com Jesus para ir para o culto pregar. Comecei de meia-noite. Eu disse, Senhor, eu só vou comer quando voltar no culto amanhã. Irmão, você serve para você. E Deus te abençoe se você conseguir. Foi só essa vez mesmo. Quase que eu morro. Pregar com fome. Você serve para você, eu não sabia nem que estava falando mais. Os olhos estavam vendo faísca. Que o sangue de Jesus tem poder, mas Jesus falou que precisamos ter uma vida no jejum. Ah, pastor, meio de semana eu não consigo. Segura a tua folga. Todo mundo tem um dia de folga aqui, irmão, na semana. Ah, eu folgo no domingo, então prepara o domingo no jejum. Ah, eu folgo na segunda, prepara a segunda no jejum. Ah, minha folga na quinta, prepara a quinta no jejum. Mas não deixe ficar sem jejuar. Porque o jejum te dá força, te dá equilíbrio, te dá autoridade no mundo espiritual. E Jesus falou que os demônios não é expulso se não for pelo poder da oração e do jejum. Nem é da oração sozinho e também não é do jejum só. É os dois, oração e jejum. Está entendendo? Precisa ter força para jejuar. Ó glória! Olhe, existe muitas qualidades de jejum. Modificou muito. Eu não sei que o nosso querido presbítero Oswaldo Pacheco já viu. Porque antigamente para nós só existia 3. Aí hoje existe para mais de 20 jejum. Busca lá no Google para você ver. É todo tipo de jejum, querido. Todo tipo de jejum. Eu só conheço 3. E eu queria que os irmãos se apegassem nesse. Primeiro jejum. Primeiro tipo de jejum que eu quero que os irmãos se apeguem. Jejum absoluto. Guarda esse nome, jejum absoluto. Que tipo de jejum é esse, pastor? É o jejum que o ser humano ou o cristão se abstém de tudo que possui proteína para o corpo. Ou seja, ele nem come e ele nem bebe. Esse é o absoluto. Eu estou precisando de uma vitória urgente. Jejum absoluto. Eu preciso de um socorro urgente da parte de Deus. Jejum absoluto. Entra meia-noite. Que eu gosto de ensinar os irmãos a entrar de meia-noite. Porque tem pessoas que entram de 10 da noite. Mas 10 da noite, quando chega meia-noite, terminou o dia. Tu vai ter que apresentar de novo. 10 da noite. Chegou meia-noite, acabou o dia. Tu vai ter que apresentar de novo. Então, dorme um pouquinho ali. Tá entendendo como você fazer esse jejum? Dorme um pouquinho. Deita cedo lá de umas 9 horas. Bota o alarme para acordar. Meia-noite tu levanta ali, umas 11h20 ali, umas 11h40, 11h50, tu levanta, escova o dentinho. André? Para jejuar não pode ficar em casa. Tá entendendo? Você se acorda, apresenta a Deus e fala para Deus, Senhor, eu estou entrando no jejum absoluto, nem vou comer, nem vou beber. Aí tu vai decidir com Jeová aí, se é até meu dia, se é 24 horas de jejum. Eu tenho um irmão que ele jejuou, não sei se é você, Bispo Josias. Aquilo ali é terrível para jejuar, não sei que ele aguenta ainda. Mas ele, irmão, ser sério, acho que ele jejuou, acho que foi 3 dias, né? Acho que ele comeu uma cenoura. Com 24 horas ele comeu uma cenoura, irmão. 24 horas de jejum, ele comeu uma cenoura, jejum de novo. Mas Deus bradou na vida do homem, viu? Glória a Deus. Jejum absoluto, nem come nem bebe. Esse, Deus brada do céu a teu favor. Causa na justiça, aposentadoria, enfermidade. Cara que, vou até voltar aqui um pouquinho acerca da enfermidade, porque tem enfermidade que é espinho. Essa aí tu pode jejuar, pode morrer de jejuar. Batismo com o Espírito Santo. Quem quer dons espirituais, jejum absoluto. Não come nem bebe. E quando você for jejuar, quem é casado aqui, levanta a mão. Exato, pastor Adriano ensinou aqui. É conversar com a companheira, conversa com o companheiro, fala, eu vou fazer o jejum absoluto. Você quer, você deixa, deixa. Para não ter esse negocinho de estar em jejum e o outro tá, né? Meio olhando aí Jeová não vai entrar no negócio não. Porque jejum absoluto é uma entrega total da tua vida a Deus. Então não tem nada que possa impedir. Nada pode tomar barreira à frente de Deus.
Olha lá, pastor Adriano dizendo que conheceu um irmão, que ele jejuava e abraçava a esposa. Esse é jejum, irmão? Está repreendido em nome de Jesus. Está entendendo? Jejum absoluto. Isso é bom toda semana, de vez em quando você fazer isso. Não toda semana jejum absoluto, mas existe 3 tipos de jejum. Mas toda semana é bom você jejuar, pelo menos uma vez por mês. Amém, irmãos? Tem pessoas que têm problema de gastrite, irmão. Então maneire aí. É jejum absoluto, mas de vez em você ir até às 6 da noite, você vai até meio-dia, porque você tem problema. E Deus não condena você por causa disso. Mandaram uma carta para Paulo e disse: olha, Paulo, Timóteo está aqui morrendo, não quer tomar um remédio. E Paulo mandou um recado para Timóteo: Timóteo, é igual ele tivesse nascido. Estou sabendo aí que tu não quer tomar o vinho, que é o suco de uva, que é bom para o teu estômago. Eu te aconselho a tomar o suco da uva, que na época era o vinho. Mas não é vinho, não é aquele vinho com álcool não, tá, irmão? É porque Timóteo estava tomando conta de igreja solteira e estava com medo de beber para os irmãos dizer que ele estava bebendo. Mas o suco da uva ali é a saúde. E Paulo disse: ó, eu te aconselho a tomar o vinho para a tua saúde, que é o suco de uva. Foi assim, pastor? Então, tem que ter cuidado. Aí a pessoa tem um problema e quer forçar, vai morrer. E outra coisa, e Deus gosta, pelo menos você parte logo, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Na morte do justo não tem não, mas na morte do justo ele tem. Tem ou não tem? Tem. Então você que tem que vigiar. Segundo tipo de jejum. Jejum normal. Eita, olha, o absoluto é pesado. Chegou ao normal, é bom também. Pastor, que tipo de jejum é esse? O ser humano ou cristão se abstém de tudo que é alimento, provando somente de água, mais nada. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Sentiu fome. Sentiu fome. Mas a Bíblia não fala que ele sentiu sede. Está um segredo aí. Também a gente não pode provar que ele estava bebendo água, porque a Bíblia não diz. Mas também não dá para provar que Jesus não estava bebendo água, porque a Bíblia não diz. Então a Bíblia diz que ele jejuou e sentiu fome, mas não sentiu sede. Então, se for pela uma lógica, não é aprovável. Para não dizer que o pastor está ensinando heresia, não é aprovável. Mas dá para entender. E de vez em quando ele, um golinho de água. 40 dias não é brincadeira. 40 dias e 40 noites. Está entendendo? Tinha água para ele tomar. Maravilha. É assim que funciona. Entendeu? Então é um jejum normal. Você pode ficar longe da comida, mas pode tomar aguinha. Eu gosto desse. Eu gosto do jejum absoluto, mas eu faço mais esse. Porque bate uma sede, principalmente aqui, irmão. Aqui essa terrinha que vocês estão, estou me adaptando ainda. E eu me acordo umas 2, 3 vezes na noite para beber água. Se eu fizer um jejum, é capaz de eu morrer com sede. Então eu gosto de tomar uma aguinha. Maravilha. Terceiro, jejum parcial. Guarda aí o nome: jejum parcial. Jejum absoluto, jejum normal, jejum parcial. Pastor, que tipo de jejum é esse? É um jejum que o ser humano ou o cristão se abstém apenas de alimento de panela. Tudo que vem de panela você não come. É ovinho frito, ovinho cozido, feijão, cuscuz, arroz, pão assado. Nada que envolve fogo você come. Mas você toma um copinho de leite. Você faz um jejum de meia-noite, quando dá meio-dia você fala: Senhor, eu vou tomar um copinho de leite com 2 bolachas. É um jejum parcial. Legumes, pastor Deus acabou de lembrar. Aí de meio-dia você come legumes, já está continuando em jejum de novo. Deus recebe ou não recebe? Recebe. Agora, para ter vitória mesmo, mais rápido, é o absoluto. Exemplo, mais rápido aqui para a gente concluir: Esté, jejum absoluto. 3 dias. Mandou Mardoqueu avisar todo judeu. Avisa todo o povo que é da nossa raça, que ninguém durante 10 dias nem coma e nem beba. 3 dias em jejum, sem comer, sem beber. O povo achou pouco, ainda colocou pano de saco ainda. Mas nesses 3 dias, Desbrador, capítulo 4 do livro de Esté, verso 15 a 17. Escuta só. Primeiro, alcançou o livramento de não ser morta pelo rei, pois foi aceita em sua presença, mesmo sem ela ser chamada. Quem quebrantou o coração do rei para aceitar Esté se apresentar a ele foi Deus, pelo jejum absoluto que Esté tinha feito com todos os judeus. Você vê. Segundo, ao que ela alcançou em segundo lugar,
alcançou o livramento de não perder Mardoqueu, o seu pai de criação, visto que já tinha uma forca preparada para ele. O jejum absoluto tem poder para livrar. Terceira bênção que ela alcançou o livramento para todo o seu povo, visto que já tinha um decreto de morte para todo judeu, mas o jejum chegou vitória. Diga comigo assim: se eu, mais forte, irmão, se eu orar, me apegar à palavra de Deus e jejuar, serei um crente vitorioso e cheio, mais forte, cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode adorar Jesus esta noite, mas tem que orar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia. Aleluia. Meu irmão, estou com dificuldade agora de ler Bíblia, é modo óculos. Tem hora que vai vencendo e a gente vai guardando dinheiro para fazer outra coisa e de vez de colocar o óculos. Mas mesmo assim eu me esforço para ler. Deus já me deu a capacidade de ler a Bíblia 14 vezes, Gênesis e Apocalipse. E estou lendo a de 15. E aconselho você a ler. Pastor Adriano, eu acho que leu 6 vezes, de Gênesis e Apocalipse. Está na de 7ª? A irmã Severina, eu acho que leu 3 vezes. Missionária Severina, 3 vezes. Está na de 4. Missionária Josa, minha esposa, acho que ela leu 3 vezes ou foi 4 vezes, está na de 5. Missionária Lúcia leu 3 vezes, Gênesis Apocalipse. Débora está lendo, a minha filha Lorena também está lendo. Você entendeu? Tem que ler. Leia. Pastor, não consigo ler. Ouça. Bem-aventurado o que lê e guarda, e o que ouve e guarda. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Para concluir aqui, eu vou reler primeira carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 10. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, por estar presente aqui. Versículo 13. Pastor Adriano, vem aqui, leia. Já deu os avisos e a gente vai para casa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Ou seja, não tem desculpa para não vencer a tentação. A receita está aí: oração, palavra, jejum, e por fim já tem um escape. Quando tudo isso aí não resolver, Deus desce com escape. Porque tem coisa que tem desafio que o diabo vem, se não for Deus para abrir o escape naquele momento. Irmãos, tem coisa, se não for Deus, mas tem coisa que dá para suportar, dá para vencer, dá para renunciar. Pessoas que caem facilmente com celulares, dá para renunciar, e assim sucessivamente. Então é questão de ter renúncia, questão de ter propósito. E vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Eu quero que você guarde essa palavra aqui, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Quem escuta bem, guarda essa palavra. Quem não se esforçar para a oração, para a palavra e para o jejum, não vai conseguir vencer. Vou repetir de novo: se você não se despertar para a oração, para a palavra e para o jejum, não vai suportar, porque o diabo sabe que o dia está próximo, e quanto mais o dia vai se aproximando, mais os ataques são terríveis. E se a gente não se revestir deste ensino que o pastor José Nildo ensinou esta noite, na conclusão, a respeito da tentação, não vamos vencer, nós não vamos conseguir. Chegamos até aqui porque está a receita aí. Jesus já fez a parte dele, já morreu na cruz, já quebrou os grilhões, já nos deu livramento, já sentimos a graça, a salvação. Ele não pode fazer mais do que isso não.
O que ele pode fazer, continuar fazendo, é dando escape, mas também o escape também não é direto não. Se brincar com o pecado vai morrer, e o negócio é sério. Amém, meus irmãos? Sexta-feira nós estaremos no terceiro elo da campanha. Quinta-feira, pastor Israel. Quinta-feira, 7h30, está as crianças indo com o pastor Israel. Então, o culto do mês de novembro. Tá bom. Deus abençoe. Muito bem. Meus irmãos, está na live aí o cantor Gilvan, e ele fez um pedido de oração. As meninas da mídia vêm trazer aqui, por uma causa na justiça, para Deus conceder vitória ao seu servo. Vamos continuar. Deus abençoe o cantor Gilvan, para que Deus possa lhe dar vitória. Irmã Rose, amanhã, que hora? Às 8h amanhã, temos ensaio com o jovem, tá bom? Geração eleita, venha para o ensaio em nome do Senhor Jesus. Não tem desculpa. E se acontecer algum imprevisto, ligue para a sua dirigente, mande mensagem para a sua dirigente. Mas se não tiver imprevisto, então amanhã tem ensaio com a juventude. Quinta-feira as crianças no Pastor Israel. No dia 8 de novembro vem a questão aí da mocidade, e tudo indica que vai vir convite para a mocidade também o mês que vem lá para Mirassol, tá? Então o convite está para chegar aí, e quando chegar a gente entrega ao pastor, e o pastor passa aí para a liderança da mocidade. Não se esqueça, sexta-feira, terceiro elo da campanha Declara-me o que tu tens em casa. Pregador vai ser de fora. A gente está em dúvida qual dos dois pregadores que vai vir, mas vai estar fazendo banner daqui para quinta-feira. Os irmãos vão ver quem vai ser o pregador de fora. Então convide sempre mais um, tá bom? Convide mais um, por favor. Não convide crente que tem culto na sua igreja. Não é certo. Sexta-feira tem culto na sua igreja. Eu convidei um irmão um dia desse para estar visitando a nós aqui. Falei para ele que a gente está com uma campanha. Aí ele falou, eu vou. Aí eu perguntei para ele, tem culto na sua igreja? Ele fez, tem. Aí eu falei, tem culto de que lá? Ele fez, culto de ensino. Eu digo, vá para a sua igreja. Vá para o seu culto de ensino. Não, mas eu vou escapar. Não vai escapar não. Vá aprender a palavra lá e vai ficar lá. Então não convide crente que tem culto na sua igreja. Mas se algum crente não tem culto na sua igreja e quer visitar, pode convidar, porque o reino dos céus é um só. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um culto de ensino. Muito obrigado pela revelação da tua palavra ao coração do teu servo, pastor Josenildo, Senhor. Renova a sua saúde, lhe dando saúde em nome de Jesus. Pai querido, estenda as tuas mãos sobre a vida do teu povo, dando a noite em paz e descanso a cada um. Senhor, o teu servo pela live tem pedido oração. O irmão Gilvan, Senhor, que tem uma causa para ser resolvida. Entra com providência, porque tu és o Deus de providência. Tu és o juiz por excelência, tu és o advogado supremo, e o Senhor pode conceder vitória na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, dá uma noite de descanso a cada um, é o que nós pedimos a ti, desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, quantos vão levar a benção? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e os santos digam juntos, amém. Cumprimento o teu irmão.